Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Louvamos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Adailde Santana, que estará completando mais um ano de vida amanhã, sábado, dia 27. Que Deus abençoe Adailde Santana. Um alô especial para Dina Tereza de Jesus, de Parecis, em Rondônia. Linoci Bezerra, de Brasília, Distrito Federal. Geraldo de Souza, de Capim Grosso, na Bahia. Josiane Lima, de Jaguariúna, São Paulo. Alexandro Santos, de Aracaju, Sergipe. Leonice Silva Malta, de Maceió, Alagoas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por mais este dia de vida, por mais este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente, nos dando entendimento, fazendo com que possamos aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, tem as suas lutas, angústias, tribulações, sofrimentos, que Tu estejas presente com cada um, abençoando-os e fortalecendo-os na fé e dando vitórias conforme a Tua santa vontade. Pedimos uma bênção especial para Adailde Santana, que estará aniversariando amanhã, e todos os demais aniversariantes que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final da semana de estudo. Hoje nós iremos fazer a conclusão deste tema que nós trouxemos esta semana, falando em defesa da verdade. E queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a cada dia a Bíblia e que compartilham e que procuram colocar em prática o que nós estudamos, porque de nada adianta nós conhecermos e não praticarmos, e que possamos buscar em Deus a força e o poder para colocarmos em prática estes ensinamentos. Esta semana, nós estivemos aqui falando a respeito da perseguição que começou no ano 538 da nossa era e foi até o ano de 1798. Foram 1260 anos de perseguição. E isso já estava profetizado lá em Daniel capítulo 7, nos versos 23 a 25. E como nós sabemos, quando Deus deu essas revelações a Daniel, ele disse que esse livro deveria ser selado até o tempo do fim. E então, no tempo do fim, o livro de Daniel poderia ser então compreendido. E foi exatamente o que aconteceu. Essas profecias, principalmente dos 2.300 anos, ou 1.260 dias também, que está incluída na profecia dos 2.300 anos, ela só começou a ser compreendida quando começou o tempo do fim, que foi exatamente por volta do ano de 1800, quando os cristãos começaram a se aprofundar no estudo da Bíblia e começaram a descobrir verdades que até então não estavam tão claras para eles. E como nós sabemos, a verdade da palavra de Deus, ela é progressiva, ela vai acompanhando os tempos para que as pessoas possam ir descobrindo novas verdades. E foi o que aconteceu. Por exemplo, quando os reformadores, naquele período da Idade Média, começaram a estudar a Bíblia, principalmente Martinho Lutero, João Hus, Wycliffe e tantos outros reformadores, eles conheceram uma parte da verdade que
eles colocaram em prática. Por exemplo, Martinho Lutero, ele era monge da Igreja Católica e ele, quando descobriu as verdades que até então ele não conhecia na Bíblia, ele afrontou a igreja da qual ele fazia parte, a Igreja Católica, ele contestou e por isso ele sofreu perseguições e tantos outros que sofreram também nesse período da Idade Média, perseguidos pela própria igreja. Por quê? Porque estavam descobrindo verdades na palavra de Deus. E Deus, então, ele vai revelando, fazendo com que as pessoas entendam gradualmente tudo o que está na palavra de Deus. Hoje, claro, nós já temos toda a verdade revelada, porque, conforme nós dissemos agora há pouco, lá em Daniel está escrito que essas profecias deveriam ser seladas, o livro selado até o tempo do fim, quando as profecias passariam a ser entendidas, e foi exatamente o que aconteceu. E aí vieram novas verdades à tona, e infelizmente ainda hoje muitas pessoas não aceitam certas verdades da Bíblia, preferem continuar com o erro que foi introduzido na igreja por volta do 3º, 4º séculos depois de Cristo, quando pessoas que não eram realmente convertidas vieram para o cristianismo e trouxeram práticas pagãs para dentro da igreja. E a igreja, os líderes, foram fazendo concessões, abrindo mão de verdades que eles já conheciam e deixando introduzir heresias dentro da igreja. Por exemplo, uma das heresias é a adoração de imagens. Isso a Bíblia condena, está em Êxodo, no capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás a ela, nem a elas darás culto. Vejam, mas infelizmente foi trazido do paganismo para dentro do cristianismo. E aí a verdade começou a ser contaminada. E depois também, quando Constantino, ele se converteu, entre aspas, porque ele realmente nunca se converteu, ele introduziu também na igreja cristã o culto ao sol. Como assim? Porque ele era adorador do sol, Constantino, e então ele alterou o dia de descanso, que é o sábado, 7º dia do Senhor, para o domingo, 1º dia da semana, que é o dia do sol. E então a igreja, muitos fizeram concessão, aceitaram, e até hoje a maioria dos cristãos continuam sendo enganados. Foi mudança feita por homens e não foi nada feito por Deus, porque Deus mesmo disse que a sua palavra ela é eterna, nem um jota, nem um tio serão tirados. E toda a palavra de Deus ela é inspirada. Então nós vemos que foram acontecendo muitas coisas. E hoje, por exemplo, nós temos fácil acesso à Bíblia. Hoje nós compramos Bíblias de vários tipos e a hora que nós quisermos, mas naquela ocasião a Bíblia era proibida. Eles não deixavam que os fiéis tivessem acesso à Bíblia, somente os líderes religiosos, os clérigos, que tinham acesso. E eles então falavam o que eles queriam e as pessoas aceitavam o que era falado por eles. Mas a partir do momento em que a Bíblia começou a ser conhecida pelos fiéis e chegando às mãos dos fiéis, como foi o caso dos valdenses, que eles tiveram a Bíblia traduzida para a sua linguagem, os valdenses moravam no norte da Itália. E eles foram perseguidos por causa da fé deles. E eles fizeram então cópias à mão de várias partes da Bíblia e escondiam para que eles pudessem ter no momento que precisasse. Então a Bíblia ela não era de fácil acesso às pessoas, era proibido. Hoje a Bíblia está liberada e, infelizmente, as pessoas têm a Bíblia em casa, mas não estudam. As pessoas elas não conhecem toda a verdade da palavra de Deus e de nada adianta nós termos uma Bíblia dentro de casa se nós não estudarmos. Mas os valdenses, então, eles são um exemplo de que nós deveremos seguir, estudar a Bíblia, ter a Bíblia gravada em nossa mente para que possamos fazer uso dela quando nós não pudermos mais ter a Bíblia em nossas mãos. E um dos heróis, e mártires
que aceitou o cristianismo, que foi John Hus, ele escreveu para um padre uma carta e ele dizia assim: olha, é com profunda humildade que eu sei que errei, tenho os meus próprios erros, mas eu sentia prazer em usar vestimentas suntuosas e ter gastado horas em ocupações fúteis. E então, Hus, aconselhando o padre, ele disse que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem sua mente e não a posse de benefícios e bens. Cuidado para não adornar sua casa mais do que sua alma e, acima de tudo, dê atenção ao edifício espiritual. Seja piedoso e humilde para com os pobres e não consuma seus bens em festas. Isso está no livro Grande Conflito, páginas 88 e 89. Então vejam, as pessoas hoje, muitos líderes religiosos, eles não estão preocupados com a salvação das pessoas. Eles estão preocupados em seus próprios benefícios, em seus bens que eles podem adquirir, tirando o dinheiro do povo. E então, que os nossos líderes tenham cuidado, como diz aqui João Hus, para não adornar a sua casa mais do que sua alma. Então nós precisamos colocar o Evangelho em nosso coração para que nós possamos trabalhar pela salvação das almas, para que nós possamos nos preocuparmos com o nosso edifício espiritual, com o nosso corpo, e não querer casas suntuosas, mansões para morar, e isso com dinheiro que vem do povo, que com fé leva para a igreja o dinheiro, mas as pessoas se aproveitam e vivem uma boa vida sem se preocupar com a salvação das pessoas. Nós precisamos então, assim como estes mártires deram a sua vida por causa da verdade, em defesa da verdade, que nós possamos também estar prontos a entregar a nossa vida, se for necessário, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus e em defesa da verdade, que nós não vendamos e não troquemos a nossa salvação por nada que este mundo nos oferece, porque a coroa de glória que está reservada para todos aqueles que perseverarem até o fim vale muito mais do que qualquer coisa que nós recebermos aqui neste mundo. Que nós possamos perseverar, que nós possamos nos manter firmes e na certeza de que nós teremos conosco sempre a presença de Jesus e Ele nos dará forças para suportarmos toda e qualquer provação que nos sobrevier. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para dar sequência a esta série, O Grande Conflito. E queremos desejar a todos vocês um feliz sábado e também um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje, a sexta-feira. E quero fazer uma pergunta e gostaria que você fosse sincero e respondesse. Tem você estudado a Bíblia? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.